O seu secreto espiava enquanto ela descobria a verdade chocante no hospital. O corredor estéril do hospital parecia se estender infinitamente, cada passo de Isadora ecoando, como se o lugar estivesse prestes a absorver qualquer segredo que ela estivesse prestes a descobrir. O cheiro de desinfetante era forte, quase sufocante. Ela ajustou a blusa de seda, tentando manter a compostura, mas seu coração batia descompassado. Não era só uma visita a um amigo. Era a chance de desenterrar informações que poderiam mudar o rumo do Grupo Reis na feroz competição contra Eduardo Gomes, o CEO que havia se tornado uma figura quase mítica no mercado. Eduardo. Um mistério que a intrigava. Na sessão de negócios da última semana, seus olhares se encontraram. A tensão no ar era palpável. Ele era charmoso, com um jeito de quem sempre estava um passo à frente. Mas algo em seu sorriso um tanto enigmático a incomodava. O que ele realmente queria? Até onde estava disposto a ir para vencer essa Gu? No entanto, ao chegar ao quarto, onde seu antigo contato deveria estar, Isadora se deparou com uma realidade cruel. No lugar de respostas, encontrou um enigma. O leito estava vazio. Ficha médica revolta na mão, ela teve uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. O que não fazia sentido, estava sozinha ou deveria estar. Foi quando um movimento sutil na penumbra capturou sua atenção. Um homem, encostado na parede oposta, a olhava. O coração dela disparou novamente. Isadora revirou os olhos, sentindo um misto de raiva e ansiedade. Era Eduardo. O mesmo olhar intrigante, mas agora com um tom ameaçador. Ele se aproximou, seu andar seguro e sereno, e em questão de segundos, todos os supostos confortos daquele lugar desapareceram. Havia uma intenção oculta nas suas palavras quando ele sussurrou: "Você não deveria estar aqui." A adrenalina pulou em seu corpo. "E você? O que faz aqui?" pensou. Mas o silêncio entre eles gritou mais alto. O que ele sabia? Was he watching? As peças começaram a se mover na mente dela. A espionagem a que estava exposta poderia ser algo muito mais profundo. Uma traça indecorosa de traições. Alguma informação exótica que poderia expô-la e a sua empresa? Era um jogo perigoso. Rápido como um raio, um médico passou por eles, falando em voz baixa sobre um assunto sigiloso. Isadora não pôde evitar a curiosidade. A tensão no ar era eletrizante, e ela sabia que algo estava sendo escondido. Naquele momento, o que Eduardo sabia sobre ela se tornava tão perplexo quanto as verdades que poderiam despedaçar seu mundo. Seus olhos não se desgrudavam dele. Sentia a linha entre amor e traição se tornar cada vez mais tênue. E quando ela finalmente reuniu coragem para perguntar sobre as intenções dele, Eduardo não poderia deixá-la escapar. A jogada final estava prestes a começar, e ambos estavam prestes a aprender que o jogo de poder e emoção poderia custar mais do que apenas suas carreiras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora nem sabia como reagir. O olhar de Eduardo a penetrava, como se estivesse desnudando suas intenções mais profundas. "Você não deveria estar aqui", repetiu ele, a voz baixa, mas carregada de um peso que parecia esmagar a atmosfera ao seu redor. O que ele sabia dela? O que ele pretendia? Era angustiante, mas a adrenalina a empurrava. "E o que você sabe sobre mim?" perguntou Isadora, mais desafiadora do que realmente se sentia. O jogo de palavras estava sendo jogado, e ela estava muito ciente de que as cartas estavam virando. Eduardo se aproximou mais,
o couro da sua jaqueta estalando levemente. O cheiro do seu perfume, algo que se misturava entre a elegância e a intensidade, a envolveu, e por um momento quase se perdeu. Você deve entender que o que está acontecendo aqui vai além de empresas e concorrentes, ele disse, olhando por cima do ombro, como se temesse estar sendo escutado. O que quer que isso significasse, Isadora estava prestes a descobrir. E então, com um movimento rápido, ele puxou um pedaço de papel dobrado do bolso. Era simples e dobrado uma vez, mas ela não conseguia ignorar a sensação de que aquilo tinha um peso imenso. Eduardo entregou o papel a ela com uma expressão que misturava urgência e quase didática. Leia, pediu. O som da sua voz quase parecia um comando. Ela hesitou, mas a curiosidade a forçou a abrir. As palavras escuras e abruptas a atingiram como um soco no estômago. Isadora, não confie em ninguém. Fui eu quem armou a sua queda. O ar sumiu do lugar. O que era aquilo? Uma ameaça? Um alerta? Ela olhou para Eduardo. Quem na verdade era ele? O homem enigmático que ela acreditou ser um rival ou era algo pior? O coração dela disparou enquanto uma verdade pegajosa se espalhava por suas veias. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas a imagem resultante era distorcida e confusa. Você se importa em me contar quem realmente você é? Isadora disparou, a voz mais assertiva do que sentia. Você está me colocando em perigo. O pânico a dominava, e o olhar dele não era de um homem apavorado, era quase satisfeito. O jogo é mais complicado do que você imagina, Isadora. Ele disse, os olhos brilhando com uma intensidade que poderia tanto hipnotizá-la quanto fazer seu sangue ferver. A questão não é apenas entre você e o Eduardo Gomes. É mais profundo e se estende por todas as nossas vidas. O médico de antes reapareceu, interrompendo o momento, sussurrando algo sobre uma situação crítica em um dos leitos adjacentes. Os olhos de Eduardo se estreitaram enquanto ele observava os corredores, e uma sombra passou por seu rosto. O que ele tinha a ver com isso? Havia algo mais que estava escondido sob todas aquelas camadas de rivalidade corporativa. Então, como um clímax trágico, um alarme alto encheu o ambiente. Sirenes piscaram e seguiram, juntando-se ao caos. Pessoas começaram a correr, gritos ecoaram. Um enfermeiro gritava para evacuarem a ala. Um incêndio. O calor apareceu no ar, uma sensação instantânea de perigo. O hospital começou a agitar-se em um frenesi desesperado, e tudo ao redor delas se desdobrava em desespero. Mas enquanto todos estavam focados na evacuação, as palavras de Eduardo martelavam na mente de Isadora. Não confie em ninguém. O ambiente dela estava caindo em desespero e, junto a isso, um novo entendimento. A verdadeira traição poderia sair de quem ela menos esperava. Isadora virou-se para Eduardo, mas ele não estava mais lá. Sumira na multidão. O papel amassado ainda estava em sua mão, e agora ela estava mais perdida do que nunca. A verdadeira batalha começou, e as peças falhas desse jogo perigoso estavam prestes a causar uma detonação que mudaria tudo. Afinal, o que realmente significava ser parte desse jogo? E quem se tornaria se fosse quebrada por ele? Isadora sentiu seu coração acelerar. O papel amassado em sua mão parecia queimar. O caos ao seu redor se intensificava, mas ela estava presa naquela mensagem. Não confie em ninguém. Fui eu quem armou a sua queda. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra angustiante. A evacuação do hospital se desenrolava de maneira frenética. Gritos, sirenes, correria. Mas o olhar de Eduardo ainda estava impregnado em sua memória, como se ele tivesse deixado uma parte de si com ela. Ela precisava sair daquela ala, mas a incerteza a paralisava. O que Eduardo sabia? Afinal, as relações eram complexas no mundo corporativo. Mas o que ele queria dela? Confiar nele era um risco, mas a verdade que ele poderia revelar poderia ser a chave
para entender o que estava acontecendo. Enquanto Isadora se movia em meio à multidão apressada, um bom amigo seu, Daniel, surgiu no caminho, com a expressão pálida e os olhos arregalados. Isadora, você está bem? Ele puxou-a pela mão, tentando conduzi-la para fora. O que está acontecendo aqui? Daniel, eu preciso saber o que está acontecendo. Ai, meu Deus, a atmosfera estava cada vez mais sufocante. As pessoas gritavam e a fumaça começava a entrar pela porta. Daniel olhou em volta, apavorado. Vamos, precisamos sair. Ele a puxou com força, mas a mente de Isadora estava em ebulição. Ela ainda está no hospital. Quem armou a minha queda? Isadora, agora não é a hora, Daniel exclamou. Mas ela se soltou, os olhos fixos em uma porta lateral. Foi então que a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de paramédicos entrou, trazendo uma maca. O caos estava prestes a se transformar em algo ainda mais horrível. Mas o que a fez parar foi a visão. Na maca estava Laura, sua melhor amiga. O rosto de Laura estava pálido, e ela parecia inconsciente. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto. Isadora sentiu o mundo desmoronar. Laura! Ela gritou, avançando. O que aconteceu? O médico que estava com a equipe olhou para Isadora, sua expressão sombria. Ela teve uma parada cardíaca. Chegou aqui com os sinais vitais muito críticos. O desespero a dominou, e Daniel também ficou em choque. Não! Por favor, não! Ponto sinal! Isadora mal podia respirar. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, as sirenes se tornaram ensurdecedoras. As luzes vermelhas das ambulâncias refletiam no chão do corredor, enquanto pessoas continuavam a correr à sua volta. E foi nesse canto caótico que Isadora sentiu uma mão agarrar seu pulso. Não era Eduardo, mas alguém que ela nunca esperaria ver. Isadora era Beatriz, a CEO da concorrente direta, a rival que ela menos esperava ver ali. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É urgente. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que fazia a adrenalina de Isadora disparar ainda mais. O quê? Agora? Isadora se afastava, mas Beatriz estava ali, a respiração pesada. Não temos tempo. Eduardo está planejando algo maior do que você imagina. Você está no centro disso tudo. Como você? Isadora não conseguiu completar a frase. O olhar de Beatriz era um misto de determinação e medo. Você precisa entender, Isadora. A queda que você teme é só o começo. E Laura, ela é parte disso. A mente de Isadora girou, o choque a deixava tonta. O que Beatriz queria dizer? E Laura? Ao mesmo tempo, lembrou-se da mensagem que tinha lido. A traição poderia vir de pessoas próximas, mas também de lugares inesperados. Como poderia confiar em Beatriz agora? As sirenes continuavam, e o cheiro de fumaça se tornava mais forte. A disparidade entre o que era real e o que era manipulado a engolia. As palavras de Eduardo e as de Beatriz soavam como ecos em sua mente. Estava perdida em um labirinto de traições e segredos cobertos de fumaça. Ao olhar novamente para Laura, sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e ela ainda não entendia o porquê. Mas uma coisa era certa. A verdadeira batalha pela sobrevivência estava apenas começando. Isadora sentiu seu coração acelerar. O papel amassado em sua mão parecia queimar. O caos ao seu redor se intensificava, mas ela estava presa naquela mensagem. Não confie em ninguém. Fui eu quem armou a sua queda. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra angustiante. Enquanto tudo desmoronava, ela se lembrou do olhar de Eduardo, cheio de segredos. E agora, a urgência da voz de Beatriz a puxava para a realidade. Laura, parte disso? Daniel a segurava firme, tentando levá-la para fora. Isadora, precisamos agir.
A adrenalina corria por suas veias, mas algo dentro dela gritava para ficar. Antes que pudesse decidir, um grito ensurdecedor cortou o ar, seguido de um barulho estrondoso. A porta para o lado se fechou abruptamente, e com ela, um vendaval de fumaça se espalhou pelo corredor. Todos começaram a correr, mas Isadora estava paralisada. Isadora, agora não! Daniel puxou-a com força. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão. O impacto derrubou várias pessoas, assim como Isadora. O chão tremeu sob seus pés, e a fumaça começou a envolver tudo. A visão se tornou turva, enquanto os corpos se esbarravam e os gritos se misturavam em um doloroso coro. Quando pela primeira vez conseguiu se levantar, algo a disparou para frente. Laura estava sendo arrastada, sem consciência, pela equipe médica. Mas a verdade do que estava acontecendo se tornou mais clara a cada segundo. O hospital estava em crise, e uma sensação de pânico tomou conta dela. Ouvindo o caos à sua volta, ela focou em Laura, sua melhor amiga, e viu a expressão de dor no rosto de um dos paramédicos. Ela está viva. Tem que estar. Isadora gritou. A urgência a dominava, mas seu olhar buscava por Eduardo. Cadê ele? Onde estavam todos? E então, um movimento a surpreendeu. Beatriz, a CEO da concorrente, estava parada ao seu lado, com uma expressão que Isadora nunca tinha visto. Algo estava errado. Escute, Isadora! Beatriz quase gritou, olhares furtivos como se o mundo girasse em seus pés. Eduardo não está aqui para te proteger. Ele é uma parte disso. Do que você está falando, Beatriz? O olhar dela a desestabilizou. A rival que havia sido um alvo de competição agora parecia mais vulnerável. Eu sou a única que sabe. Não é só um jogo de empresas. Eduardo está jogando em cima de uma conspiração muito maior. As palavras de Beatriz eram como facadas. Isadora sentiu o impacto. E o que quer dizer com conspiração? O que ele planeja? As perguntas borbulhavam, e ao mesmo tempo um calafrio subiu sua espinha. Havia uma urgência em seus olhos, um medo que se entrelaçava com confiança. Mas antes que Beatriz pudesse explicar, outro estrondo ecoou ao redor delas, e a sala começou a tremer de novo. Um teto desabou em uma explosão de concreto e metal. Daniel a puxou para trás. Tempo de sair. Isadora... Mas a visão dela se fixou em Beatriz, que agora também parecia em pânico. Ele não pode ver isso acontecer. Precisamos sair. Bem, do que ela estava falando? Para onde deveriam ir? Isadora, não podemos, Beatriz começou, mas seu grito desapareceu em meio ao caos crescente. Foi então que Isadora olhou para Laura, ainda sendo levada, e a sirene se misturando ao alvoroço. Uma parte dela estava em aberto, vibrando com a verdade devastadora. Eduardo estava jogando um jogo com gramas de suas vidas, e naquele momento, tudo o que ela conhecia parecia desmoronar junto com o hospital. A traição que ela temia não vinha só de Eduardo. Mas e Laura? O que ela e Beatriz tinham em comum? Porque a sensação... Eduardo. Ele se aproximava com a expressão tranquila em desacordo com o caos ao redor. Eu precisava que você soubesse, Isadora, o que ele tinha para dizer. Afinal, a verdade estava prestes a entrar em colapso e trazer à tona segredos que ninguém esperava. O fervor em seu peito gelo, e para onde quer que olhasse, não havia mais certezas. A batalha apenas começava, e as palavras de Eduardo não pareciam promissoras. Isadora, isso está além de nós. E quando sua mente alinhou pensamentos, tudo o que foi construído ali tornou-se um fantasma. Isadora sentiu seu coração acelerar. O papel amassado em sua mão parecia queimar. O caos ao seu redor se intensificava, mas ela estava presa naquela mensagem. Não confie em ninguém. Fui eu quem armou a sua queda. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra angustiante. Enquanto tudo desmoronava,
Ela se lembrou do olhar de Eduardo, cheio de segredos, e agora a urgência da voz de Beatriz a puxava para a realidade. Laura, parte disso? Isadora! A voz de Daniel soou como um grito no meio da confusão. Ele a agarrava, puxando-a para trás, tentando proteger com o próprio corpo. Você precisa sair, agora! Mas a mente dela estava em outra dimensão. A imagem de Laura, inconsciente. O rosto pálido, carregando um fardo que ela mesma não conseguia entender. A impediam de se mover. Eduardo estava se aproximando, com um semblante que não prometia nada de bom. O brilho de seus olhos parecia mais ameaçador. Você não me entendeu. Ele quase gritou, a tensão entre eles palpável. Isso é muito maior do que você pensa. Maior como? O que você sabe? Ele hesitou. E naquele instante uma explosão reverberou pelo corredor, fazendo as luzes piscarem e o chão tremer sob seus pés. As paredes pareciam flutuar e o caos aumentava. Isadora sentiu a adrenalina invadir seu corpo, mas não conseguia desviar o olhar de Eduardo. Isadora! Beatriz gritou de novo, e nesse momento a jovem CEO percebeu que a rival podava algo no ar. Eduardo não é quem você imagina. Ele está por trás de tudo. E nossa competição não é apenas entre empresas. Estamos falando de algo muito mais escuro. Isadora olhou para Beatriz, confusa. O que ela estava insinuando? A voz dela estava carregada de urgência, mas também de desespero. O que você quer dizer com isso? Eu estou fora, Isadora. Fui usada, e agora eles estão atrás de todos nós. Beatriz disparou. Mas antes que pudesse continuar, um grupo de pessoas começou a correr em direção oposta ao caminho de evacuação. Uma cena de horror se desdobrava diante dos olhos de Isadora. Uma fumaça densa e negro-úmida começava a se formar na saída. O que estava acontecendo? Em um momento de clareza, ela olhou para Eduardo. Ele tinha um ar de certeza que não parecia se encaixar naquele pânico. Você sabia que isso ia acontecer, não é? Um nó se formou em sua garganta. A compreensão das traições em torno dela tomou forma, como um quebra-cabeça começando a se alinhar. Foi então que tudo aconteceu. A sirene de uma ambulância subiu ao máximo, e em meio ao grito de medo, uma figura encapuzada apareceu na entrada do corredor. A roupa dela era escura, quase invisível em meio à fumaça. Rápido e decisiva, a pessoa lançou algo ao chão. Uma bola de luz explodiu, lançando faíscas enquanto um cheiro forte de queimado invadia o ar e preenchia os pulmões de todos. Granada! Todo mundo para baixo! Alguém gritou, e o pânico reinou. Daniel pulou ao fundo e empurrou Isadora para o chão, mas o calor e a luz ofuscante a fizeram se perder. A explosão preencheu seus ouvidos, e tudo ficou em silêncio. Quando a poeira assentou, uma imagem ficou presa na mente dela. Eduardo, parado, sem graça, olhando diretamente para a figura encapuzada. O que eles sabiam um do outro? O medo se transformou em desespero enquanto ela tentava levantar a cabeça. Desde a primeira vez que o viu, nunca a havia tratado com desprezo. Mas por que agora parecia que a vida de todos dependia de um segredo muito mais profundo? Eduardo se virou lentamente, e seus olhos, antes tão cheios de segredos, agora mostravam uma dor reconhecível. Isadora, ele começou, mas a voz dele foi engolida pela gritaria e pelo caos. E então, num movimento rápido, a figura encapuzada se afastou. O jogo era para você, ela sussurrou, antes de desaparecer na escuridão. O que significava aquilo? O indivíduo estava à procura dela, mas por quê? E com uma última troca de olhares entre Isadora e Eduardo, algo dentro dela congelou. Não era só uma rivalidade. Era uma batalha que poderia custar mais do que suas carreiras. O que eles estavam realmente perdendo? Enquanto a confusão tomava o hospital,
Ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. E naquele momento, uma P. Quem são meus aliados e quem são meus inimigos? E assim, a verdadeira luta pela verdade e pela sobrevivência começou, deixando Isadora com um medo que ela nunca havia sentido antes. Enquanto tudo mudava, uma nova realidade se aproximava. E tudo o que ela acreditava até aquele instante estava prestes a ser destruído. Isadora sentiu seu coração disparar. O caos ao redor parecia um turbilhão enquanto a fumaça se espalhava e os gritos aumentavam. Eduardo estava bem ali, olhando para a figura encapuzada que tinha acabado de desaparecer. O podia sentir a tensão no ar, como uma corda esticada prestes a romper. Mas quando ele começou a se mover em direção a ela, havia algo em seu olhar que a inquietava ainda mais. Isadora, eu preciso te contar a verdade. A voz de Eduardo era firme, mas Isadora estava paralisada. O que ele poderia dizer que já não tivesse sido um plano mirabolante? Sua mente estava rodando em prol de todas as possibilidades. Não é o que você está pensando. Que você está aqui para me ajudar. Para! Você armou o meu fracasso. A raiva consumia, e as palavras saíram como veneno. Como ele podia agir como se nada tivesse acontecido? Não sou seu inimigo. Nunca fui. Ele gritou. O momento fez pausa ao seu redor. O ardor de sua voz escandalizava, mas enquanto o calor do momento drenava lentamente, Isadora pôde ouvir algo. Algo além dos ruídos típicos de desespero. Um barulho de pisadas, rápidas e constantes, ecoando nos corredores. Isadora, escute. Você precisa ir. Ele está vindo. Eduardo sussurrou, puxando-a pelo braço. O pânico reativo no seu tom fez com que ela hesitasse. A granada não era apenas para causar o pânico, era para algo maior. Antes que pudesse questioná-lo, a figura encapuzada reapareceu. Não sozinha. Mais uma vez surgiram sombras. Um grupo de homens armados, fardados, empunhando armas automáticas. Isadora ficou paralisada. Não era apenas um jogo corporativo, era uma guerra. Voltando a olhar para Eduardo, o que estava acontecendo? O que ele sabia? Quem são eles? A voz dela tremia. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. Tudo se despedaçou. E enquanto ele caía, o tempo pareceu se estender. A cor do sangue misturava-se com a fumaça. Daniel! O grito dela cortou o ar como um punhal. A realidade colidiu com seus sentidos. Eduardo estava paralisado, os olhos arregalados. O cenário que antes parecia tenso, agora se tornava aterrador. Não! Não! Ouvindo as palavras de Beatriz em sua mente, algo se iluminou. Eduardo não é quem você imagina. As peças começaram a se encaixar de uma forma macabra. Qual era o verdadeiro papel dele? O que estava em jogo? E por que todos estavam nessa trama mortal? Eu não sabia. Eu não sabia sobre eles. Eduardo estava ao seu lado, mas a expressão dele era de desespero genuíno. Sua fraqueza transparecia em meio a tanta dor. Precisamos sair. Isadora não podia pensar. Daniel estava ali, caindo lentamente enquanto as sombras se aproximavam. A adrenalina pulsava em suas veias. Daniel, ele precisa de ajuda. Os homens armados riam, uma postura de confiança que contrastava com o pânico sob sua pele. Um deles se adiantou e apontou a arma. Ninguém sai daqui. A CEO está conosco. O mundo desabou. CEO? Com quem exatamente eles estavam lidando? Isadora se sentiu completamente perdida. As interações anteriores, as alianças, tudo o que tinha construído estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. E então, um silêncio absoluto caiu, quebrado apenas pelo som de um disparo. Seu coração parou. A bala atingiu Eduardo e ele caiu ao chão, o olhar de incredulidade no rosto. Ele mesmo não conseguia compreender o que acontecia.
Isadora ficou paralisada, olhos arregalados, a mente em branco. Desesperada, ela olhou para os homens. Por que você fez isso? Ele não era seu inimigo. O eco parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em outra dimensão. E em meio ao caos, uma nova figura apareceu. Uma mulher. A luz do corredor iluminou seu rosto e um nó na garganta de Isadora se formou. Era Laura. Mas não a Laura que ela conhecia. Havia um brilho estranho em seus olhos. Um sorriso maligno que disparou alarmes. Ela não precisa mais dele, querida. A voz da mulher ressoou como um trovão no silêncio. A verdade é que você sempre foi o alvo. E agora, bem, agora está tudo mudando. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de revelação a varreu. E a única coisa que pôde perguntar foi: como você? Mas não houve resposta. Laura se aproximou, deixando um rastro de cinzas e dúvidas. E enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, tudo estava mudando novamente. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura de Laura se aproximava. O olhar frio e confiante da amiga era suavemente assustador. Não se preocupe, Isadora. O plano está em processo. E você é o próximo passo nessa nova era, Laura afirmou, como se estivesse em uma espécie de transe. O peso da frase se instalou no peito de Isadora como uma pedra. Como você pode estar fazendo isso? Isadora não podia acreditar. As peças do quebra-cabeça começaram a se desintegrar. A familiaridade de Laura agora parecia uma máscara, uma farsa que estava prestes a ser descoberta. Você tá com eles? Laura soltou uma risada baixa, quase amarga, e isso cortou o ar ao redor como uma lâmina. Eles não são inimigos, Isadora. Eles são o futuro. As palavras dela reverberaram com uma certeza, essa que fez o lugar parecer ainda mais opressivo. Eduardo nunca foi o verdadeiro vilão. Ele estava na linha de frente tentando salvar o que ainda restava. E você? O olhar de Eduardo, antes cheio de confusão, agora se tornara algo mais sombrio. Como se ele estivesse lutando contra uma verdade que o consumia. Você sabia? A voz dele tremia. E a incredulidade que emanava da sua expressão era quase palpável. Eu sabia de tudo desde o início. Laura confirmou, entrelaçando seus dedos. A verdade é que você sempre foi uma peça-chave, Isadora. Eles precisavam de você para dominar o setor. Isadora mal conseguia processar as palavras. O choque a envolveu com uma ternura cruel. Como assim, dominar o setor? Mas isso não faz sentido. Os ecos de gritos e explosões agora pareciam distantes, como se tudo estivesse em câmera lenta. Uma dúvida começou a brotar. Laura sempre esteve do lado da rival? Antes que pudesse dizer mais, um outro disparo cortou o ar, e tudo se transformou em pânico. Os homens armados levantaram suas armas, e o medo tomou conta de todo o ambiente. A adrenalina disparou em um ritmo frenético, e as expressões de horror tomaram conta dos rostos ao redor. Daniel! Isadora gritou. A lembrança do corpo dele caindo a fez sentir fisicamente doente. Eduardo já estava de joelhos, tentando avisar, mas todo o caos o cercava. Daniel! As lágrimas brotavam de seus olhos. Você não pode fazer isso. Você precisa entender, Isadora. Laura disse, a voz agora mais alta que as explosões. Eles precisam de você viva. Olha ao redor. Tudo isso faz parte do jogo. E naquele instante, tudo pareceu surgir com clareza. As engrenagens daquele esquema, do qual ela era apenas uma peça, estavam começando a funcionar. O que você está planejando? Isadora perguntou, a voz trêmula e os joelhos praticamente cedendo. Mas a resposta que Laura deu a fez congelar. Sua queda era apenas um teste para avaliar sua preparação. O verdadeiro acontecimento começa agora. Eduardo não é seu inimigo. Na verdade, ele sabe.
que você é a verdadeira herdeira dessa corporação. Isadora olhou para Eduardo, procurando qualquer sinal de apoio ou concordância. Mas o olhar dele estava distante, perdido na quantidade de informações que estava recebendo, como se estivesse tentando juntar todos os pedaços de sua própria vida. Você sabia disso tudo? E enquanto a explosão ecoava em seus ouvidos, uma ideia horrenda começou a se formar na mente dela. No fundo do seu ser, a verdade começou a se espalhar como uma sombra. Lyra não era apenas uma traiçoeira. Ela se tornara um agente infiltrado. E todo aquele plano era uma teste para alguém muito mais poderoso. Mas o caos se intensificou rapidamente. Naquele momento de revelação, as luzes começaram a piscar, o som da sirene se mesclando ao barulho da invasão. Uma última pessoa entrou no corredor. Era alguém que Isadora jamais esperaria ver. Sofia, sua antiga mentora. O olhar dela, frio e calculado, fez a realidade girar. Parabéns, Isadora. Você está finalmente a um passo de entender a verdade, disse Sofia, enquanto a porta batia atrás dela. E com isso, o último fio de esperança de Isadora se desenrolou em um fio espesso e podre, enquanto a batalha não fazia mais sentido e tudo começava a desmoronar ao seu redor. Isadora sentiu seu coração disparar. O olhar de Sofia era gélido, mas havia algo em sua presença que fazia o ar ao redor esquentar. Parabéns, Isadora. Você está finalmente a um passo de entender a verdade, Sofia disse, com um sorriso que a deixou inquieta. Aquilo não era um elogio, era uma ameaça disfarçada. A confusão pairava no ar, enquanto Isadora tentava conectar as peças soltas. Você está do lado deles? A incredulidade se misturava com a dor. Era como se o chão tivesse se abrindo sob seus pés novamente. O mundo desabava mais uma vez. Não sou de lado algum. Eu sou simplesmente o meio para um fim, Sofia respondeu, estranhamente calma. Sempre fui. Você e a sua amiga Laura têm um papel maior no jogo do que imaginam. Nesse momento, uma explosão de luz esfourou. As luzes fluorescentes piscavam e se apagavam. E tudo ao redor parecia tremer. O som de passos apressados se aproximava. E a tensão era palpável. Eduardo, ainda no chão, olhou para Isadora. Seus olhos pareciam pedir respostas, mas o caos estava tomando conta. Eduardo, não é hora de falar. Isadora começou, mas foi interrompida por um movimento brusco. A figura encapuzada apareceu novamente, desta vez com um grupo ainda maior de soldados, armados até os dentes. Não era apenas uma invasão, era uma força de ataque. Desçam todos! Um dos soldados gritou, e a onda de pânico se espalhou como fogo em palha seca. Isadora sentiu seu coração acelerar ainda mais. O medo quase a paralisava. Daniel! Gritou, mas seu grito se perdeu na confusão. Era um desespero absoluto. Sofia parecia calma, quase divertida com a cena. Você não percebe, Isadora? O jogo começou e você não quer ficar de fora. Fui eu quem trouxe todo esse plano para a realidade. A luta é maior do que qualquer uma de vocês. Você é parte disso? A revelação a pegou desprevenida, como um golpe na barriga. O pesadelo que se desenrolava tornava-se ainda mais horrendo. Mas antes que qualquer uma delas pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta que dava para o corredor estourou e homens armados começaram a entrar. A fumaça começou a invadir as salas e os gritos se tornaram mais frequentes. Os soldados não hesitavam. Isadora viu um deles apontar uma arma diretamente em direção a Eduardo. Não, não faça isso! Ela gritou, mas as palavras pareciam escapar sem efeito. O próprio Eduardo estava em choque, seus olhos fixos no homem que segurava a arma. Foi então que algo totalmente inusitado aconteceu. Laura, que parecia distante e sem vida, se levantou. A visão dela foi como um relâmpago.
Sua expressão estava mudada, e a energia que irradiava era estranha. Chega! Ela gritou, a voz soando como um comando. Num movimento abrupto, Laura se virou para os soldados e, com um gesto poderoso, fez com que eles hesitassem. O que era aquilo? Isadora piscou, sentindo a dúvida se desenvolver em sua mente. Laura, o que você está fazendo? Estou fazendo o que precisa ser feito. Ela respondeu, a expressão de confiança transformada em uma coisa fria e calculada. E como se estivesse possuída, lançou-se na frente dos soldados, atirando contra eles com precisão. Os homens caíram, um a um. O que era real? Isadora não conseguia acompanhar. O olhar de Sofia agora era de furor. Você não pode, mas a voz dela não parecia mais carismática. Estava cheia de medo. As explosões ecoavam, e Laura continuava a combater. Mas não era apenas a luta física, era uma virada de poder. A transformação de Laura era chocante. Você não pode ter feito isso, Isadora gritou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar abruptamente. Laura não era apenas uma amiga, ela tinha planos. Era parte de tudo isso. E no clímax daquele momento, a verdade brutal atingiu Isadora como um soco. Você sempre esteve do lado deles, Laura. A voz dela tremia. Você não entende. Este é o começo do verdadeiro poder, Laura disse, e antes que a confusão terminasse, ela apontou o dedo em direção a Isadora e declarou: sim, você é a chave. Você é o sacrifício necessário para o que está por vir. Um novo desespero tomou conta de Isadora. Tudo o que acreditava saber se despedaçava. As alianças, a lealdade, os laços de amizade, tudo se desfazia em um instante. Laura, por favor! Mas não havia retorno. O que estava acontecendo? E a última letra de um jogo muito mais cruel havia chegado, completamente subvertendo tudo o que conhecia. E assim, em meio ao tumulto, a revelação mais aterradora se desenrolava. Enquanto todos tentavam entender a nova dinâmica, Isadora soube que uma tempestade estava prestes a brotar. Quais seriam as consequências da escolha de Laura? O jogo que começou em desespero agora dava lugar a uma nova realidade. Uma que ninguém estava preparado para enfrentar. E o verdadeiro sentido daquela batalha ainda estava por vir. Isadora mal teve tempo de processar as revelações. Laura, antes sua amiga, agora se tornava uma estranha. O som da luta se misturava ao caos, e a adrenalina a mantinha em alerta. A sala estava cheia de fumaça, fazendo seu peito doer. O cheiro de pólvora e o barulho dos tiros tornavam tudo ainda mais surreal. Laura, você precisa parar! Gritou, mas sua voz se perdeu em meio à confusão. Estou fazendo o que precisa ser feito. Laura repetiu, como se isso justificasse suas ações. Isadora olhou para Eduardo, que ainda estava no chão, confuso e ferido. Daniel, seu rosto veio à mente. Daniel! Ela gritou de novo, a dor se misturando ao desespero. O medo de perder todos os que amava a travava. Então lá estava Sofia, observando como tudo se desenrolava. Este espetáculo é só o começo, Isadora. O verdadeiro jogo está apenas começando. Ela disse com um sorriso frio. Você é a chave para isso. O que você decide agora mudará tudo. As palavras dela cortaram Isadora como uma lâmina, e tudo ficou mais distante, como se o tempo tivesse parado. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Laura, com um movimento rápido de suas mãos, fez com que os soldados hesitassem. Parem! O que estão fazendo? Um deles, visivelmente nervoso, olhou de um para o outro e então disparou. O som da arma fez Isadora se jogar para o lado, mas os olhos dela não se desviaram. Uma onda de confusão passou por ela. O que estava acontecendo? Nós temos que sair, Eduardo gritou, tentando se levantar com esforço.
Mas enquanto o pânico tomava conta, um dos soldados, em um ato impensado de desespero, decidiu atirar novamente. A bala não atingiu Eduardo, mas um dos homens que estavam ao redor dele. E o que aconteceu a seguir deixou tudo em estado de choque. A pessoa que caiu não era um soldado qualquer. Era Daniel. O impacto atingiu Isadora com toda a força de um furacão. Os olhos dela se arregalaram e o tempo parecia esticar. Não, ela gritou, correndo em direção ao corpo de seu amigo. O sangue escorria pelo chão e a visão era insuportável. A realidade se despedaçava em torno dela. Daniel, não! O que você fez, Laura? A fúria tomou conta. Laura se aproximou, mas seu rosto estava impassível. Isadora não estava apenas em choque, estava destruída. A traição cortava mais fundo que qualquer bala. Ele não tinha nada a ver com isso, gritou, com as lágrimas escorrendo. Então a expressão de Laura mudou. Ele era um alvo colateral. Você escolheu um lado, Isadora, e não era o meu. A escolha foi feita. A voz dela estava carregada com um tom de quem realmente acreditava que tudo era parte de um plano maior. Isadora mal conseguia ouvir, a dor cobria tudo. Mas foi quando Sofia deu um passo à frente que tudo mudou novamente. Você não percebe, minha querida? Este é o verdadeiro fim do jogo. Ela olhou para todos, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Daniel não foi apenas um agente colateral. Ele era um traidor, e a sua queda, Isadora, era parte de um teste. Um teste para ver quem realmente estava disposto a jogar o jogo. As palavras de Sofia caíram como uma bomba na sala. Isadora congelou. Daniel? Um traidor? Era impossível. O olhar de Laura era de desdém, como se estivesse confirmando a verdade que Isadora se recusava a aceitar. O olhar de Laura se tornou ameaçador. Você precisa de alguém para culpar, e nada melhor que um amigo, não é? O mundo inteiro girava. Isadora não sabia mais em quem confiar, nem o que acreditar. Enquanto isso, os gritos ecoavam, e ela sentia o chão desaparecer sob seus pés. Vocês dois são monstros! Gritou desesperadamente. E em meio a tudo, uma última explosão ocorreu. As janelas se estouraram, e uma onda de calor a atingiu. Vá, agora! Eduardo gritou, e sem pensar, Isadora correu. Mas não tinha ideia do que estava prestes a desencadear com essa escolha. O incêndio se alastrava, e enquanto corria, o olhar de Laura a atormentava. Que escolha ela realmente faria? O que acontece quando amigos se tornam inimigos e alguém em quem você confiou se revela uma ameaça? Enquanto o caos dominava o hospital, sua mente girava com a possibilidade de que tudo era um grande jogo, e Isadora era de fato a peça central desse tabuleiro obscuro. Quando finalmente chegou à saída, a vida dela nunca mais seria a mesma. O que estava à frente poderia ser uma luz ou a escuridão total. Mas uma coisa era certa: não havia como voltar atrás. Isadora não sabia mais onde estava. A luz do corredor piscava, o cheiro de fumaça a envolvia, e o eco de gritos se misturava à confusão. Daniel, seu amigo caído, a imagem o perseguia como uma sombra. A traição de Laura cortava como uma faca afiada. Como você pôde? Ela sussurrou, suas mãos tremendo, enquanto buscava respostas que nunca chegariam. Eu fiz o que precisava ser feito. Laura gritou, a voz cheia de desespero e frieza. Desculpe, Isadora, mas você é mais importante do que imagina. Você tem um papel maior nesse jogo. A adrenalina corria pelo corpo de Isadora. Um papel? Acha que isso justifica matar alguém? Acha que está certa? Sua voz se elevou, enquanto uma onda de raiva e dor a dominava. Sofia assistia, um sorriso sutil nos lábios, como se tudo aquilo fosse uma peça de teatro. Você está perdendo tempo, Isadora. A única escolha é jogar ou se tornar uma peça descartável. Isadora olhou para Eduardo, ferido no chão.
Você não pode deixar isso acontecer. Mas ele parecia tão perdido quanto ela. Um silêncio pesado pairou antes do caos voltar a reinar. Alguém atirou novamente e a bala ricocheteou na parede próxima, fazendo todos se agacharem. O desgaste físico e emocional começou a fazer efeito. A cena era surreal. Soldados, fumaça, gritos e agora a traição em carne e osso diante de Isadora. Eu não posso fazer isso, pensou, enquanto lutava contra as lágrimas. Você pode se juntar a mim ou ficar para trás, Isadora. Laura disse, seu tom agora quase sedutor. Juntas podemos mudar tudo. Isadora respirou fundo. E a que custo? A vida de quem mais? A raiva consumia, e enquanto olhava nos olhos de Laura, viu mais do que um misto de compaixão e ambição. Viu a determinação. Se não fizesse algo agora, todo o seu mundo poderia desmoronar. Basta! Isadora gritou. Uma última tentativa de recuperar a conexão. Eu não quero fazer parte disso. Laura hesitou. E nesse momento, o caos estourou novamente. Máscaras de gás se espalharam pelo ar, enquanto a segurança do hospital entrava em cena, tentando controlar a situação. Gritos se tornaram uma cacofonia de pânico. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eduardo olhava para ela, um pedido de ajuda em seus olhos. E a escolha dela tinha que ser rápida. Laura, não podemos continuar assim. Sua voz rangia enquanto tentava se aproximar, mas Laura se afastou, caindo na armadilha que seu próprio plano havia criado. Sem pensar, Isadora correu até Eduardo, que ainda estava no chão. Eu não posso deixá-lo aqui. Sua mão apertava a dele, e a conexão parecia mais forte do que qualquer traição. Ela precisava decidir rapidamente. Enquanto as luzes pulsavam, Sofia fez seu movimento final. Se você sair agora, Isadora, estará entregando tudo. Sua vida, seus amigos. Eles estão no fundo de um abismo, e estão levando você com eles. Chega! Eu não sou um peão desse jogo. Isadora gritou. A batalha seria perdida ou conquistada. O que era real? A verdade ou a ilusão? Com um último olhar para o futuro, Isadora se preparou para tudo. E você, leitor? O que achou desse desfecho incrível? Não se esqueça, este é o momento para se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso crescimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu aqui e o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.